Galera, o governo Bolsonaro segue dando essas caneladas, hein? Apesar de alguns avanços na proposta de reforma da Previdência e tal, a velha política aparentemente está voltando para jogo, hein? Isso é bastante preocupante. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda o canal aqui a crescer bastante, que eu conto muito com a ajuda de vocês, hein? Belezinha? Então tá, galera, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro, né, mostrar a quantas andas aí o governo Bolsonaro e mostrar que cada vez mais ele aparenta estar se aproximando do que ele tanto criticava, que é a chamada velha política. A gente sabe que a gente está num momento bem tenso da política brasileira. Acabou de sair, por exemplo, a pesquisa mostrando que o Bolsonaro ele tem um índice de rejeição muito alto e eu acho que ele não está fazendo nada para combater esse alto índice de rejeição. Por quê? O Bolsonaro, aparentemente, ele ainda está em campanha política. Se você olha, por exemplo, os tweets que ele tem, ele não parece um presidente da República. Ele ainda parece aquele deputado caricato que acha que o marxismo cultural, que é tudo culpa da esquerda e tal. Então ele faz questão de ficar polarizando. É o meio jeito Bolsonaro de governar, o meio jeito Bolsonaro de ser. E obviamente isso vai ficar cada vez mais radicalizando o discurso, cada vez mais dividindo a sociedade. Que não é o que a gente precisa no momento. O que a gente precisa é de informação, de conhecimento e saber o que está acontecendo no governo brasileiro. Uma coisa bem importante, por exemplo, é a questão da proposta da Previdência. Eu, particularmente, sou favorável à proposta da Previdência? Sim, uma reforma da Previdência tem que acontecer. Até porque a gente sabe que a nossa Previdência atual, ela é um privilégio, é um dos maiores sistemas do Brasil de má distribuição de renda, porque ela pega do mais pobre e dá para os mais ricos. Principalmente para servidores federais. Aí a gente pega, por exemplo, juízes, senadores, políticos em geral. Então a nossa Previdência ela é muito mal distribuída, precisa sim de uma reforma. Só que quando a gente fala que precisa aprovar uma reforma da Previdência, é mais que nítido, por exemplo, que é necessário que a gente tenha os dados para saber o porquê que essa reforma da Previdência está sendo aprovada ou não. Ou seja, qual foi o embasamento, qual foi o estudo científico que baseou, né, uma proposta da Previdência. O que o governo Bolsonaro faz questão, vamos esconder todas as propostas, vamos esconder tudo o que foi utilizado para promover, para estudar, né, para fazer essa proposta da Previdência. Galera, de verdade, eu particularmente acho que os números, eles dizem a favor da reforma. Mas por que o Bolsonaro ele está escondendo o jogo? Por que o Paulo Guedes, por exemplo, não mostra qual foi o estudo que baseou a proposta da Previdência que ele fez? Não parece que ele tem alguma coisa a esconder? Fala assim, ah não, mas é porque se a oposição souber dos números, pode ser que ela pegue alguma picuinha e faça algum tipo... Galera, é para isso que serve a política, é para isso que serve a informação. Porque se a oposição achar algum problema na reforma da Previdência, é porque realmente tem algum problema na reforma da Previdência. Ou se não tem, a gente precisa pelo menos discutir para ver como melhorar, se tem que melhorar, se não tem e tal. Ou seja... Tem que ser um jogo limpo, tem que ser um jogo claro, percebe? Mas não, a gente percebe que, por exemplo, há uma tendência de criminalização de todo o pensamento diferente. E aqui eu faço para vocês um exemplo, que é o caso do General Mourão. O General Mourão, que já arranjou briga, né, com o Olavo de Carvalho, o ideólogo lá da Virgínia, lá dos Estados Unidos, que fica palpitando no governo brasileiro. O Bolsonaro já falou que às vezes ele está mais atrapalhando do que ajudando, também já mostrando uma certa picuinha com o governo. E agora, recentemente, o Carlos Bolsonaro, usando o seu Twitter, né? Ele, em conjunto com o Flávio Bolsonaro, que também criticou o Mourão, estão criticando o Mourão por declarações assim polêmicas que o Mourão faz. Convenhamos, galera, que a gente tem duas alas no governo brasileiro. Uma ala mais ideóloga, mais voltada ao Olavo de Carvalho, e uma ala mais militar. E com certeza a ala mais militar, por exemplo, do Mourão, tal, de vários ministros aí que têm ligação com com os militares, eles são a ala mais, digamos assim, racional do governo. Eles não tem tanta essa coisa de marxismo cultural, combater a esquerda, meu Deus, a esquerda, existe um comunismo no mundo. Eles são uma ala mais digamos assim, científica, uma ala que preza mais pelo racionalismo. E é uma coisa bem interessante, o Mourão, em várias declarações, ele já se mostrou muito mais racional, por exemplo, que o próprio Bolsonaro, tá? E aí o que acontece? Estão falando, né, tá vendo a teoria, que o Mourão está conspirando para provavelmente derrubar o Bolsonaro, porque ele quer assumir o governo do Bolsonaro e tal. O Carlos Bolsonaro falou isso, o Flávio Bolsonaro falou que também acredita nessa teoria da conspiração. Galera, por favor, né? O General Mourão, ele é um cara bastante inteligente, bastante estudado. Para conseguir crescer no exército tem que estudar bastante.
E ele não dá nenhum indício que ele quer criticar, que ele quer tomar o poder do presidente, tá? Aliás, ele já dá um baita apoio para o presidente, mesmo dando algumas ideias opostas. Por quê? Porque política é isso. Enquanto o Bolsonaro morde muito, né, com essa teoria da conspiração e tal, o Mourão é ala um pouco mais, digamos assim, racional, e isso faz bem para o governo, porque tem que agradar os dois lados, percebe? Mas não, é visto como crítica, é visto como o cara que está tentando derrubar o governo, e isso só faz mal. Esse radicalismo, essa guerra que eles querem promover, só faz mal para o Brasil. E voltando aí para a questão da Previdência, a gente tem a própria questão, por exemplo, que foi liberado informações hoje, que o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, chamou os líderes ali da Câmara e falou para os líderes partidários que para os deputados que votarem favorável à reforma da Previdência, ele vai liberar uma emenda de 40 milhões de reais. Ou seja, como uma espécie de compra de votos, digamos assim. Sabe quem fazia isso? Sabe quem dava um dinheiro mensalmente para os deputados votarem propostas a favor do governo federal? Isso me lembra muito uma postura que o Lula fazia, né? O Lula ele fazia exatamente isso, para os deputados e senadores votarem propostas favoráveis a ele, ele ficava distribuindo cargos, ficava distribuindo dinheiro e tal, ficava comprando o Congresso. Claro, não estou comparando, o mensalão ele provavelmente foi muito mais custoso para os cofres públicos, a corrupção do PT foi muito grande, isso não exime nada a culpa do PT, e é claro, o Lula ele tem que continuar preso, tal, etc, tudo que a gente já sabe. Mas ele não condenava justamente a velha política? Poxa, aparentemente é uma informação bem forte isso foi confirmado por 5 líderes partidários. Então é uma coisa que realmente se confirma. Não é justamente o que ele condenava? O toma lá da cá? A remuneração em nome da aprovação da reforma da Previdência? Você percebe que todas essas caneladas só dificultam propostas que parecem ser interessantes para o governo brasileiro? Galera, por mais que não, sabe como que é uma forma boa de pressionar os congressistas? É fazer da população pressionar eles. E como que a gente conscientiza a população que a reforma da Previdência é boa ou não? Mostrando os dados, mostrando, olha só, os mais ricos ganham isso. Se a gente mudar a reforma da Previdência, eles vão ganhar isso. Você mais pobre, você já se aposenta com isso. Se você mudar a reforma da Previdência, você vai continuar se aposentando com isso. Então mostra, escancara para a população, porque isso ganha apoio popular, e eu quero ver um deputado que não vai ter coragem de colocar a cara a tapa e falar assim, ó, eu não apoio a reforma da Previdência porque eu quero manter meus privilégios. Será que vai ter algum deputado a favor disso? Mas não, tá indo pelo caminho mais escuso, pelo caminho da briga, pelo caminho do toma lá da cá, pelo caminho do repasse de verbas, ou seja, voltando para a velha e mais fácil política. Isso me preocupa bastante. Por quê? Porque durante toda a sua campanha, ele pregou um moralismo muito grande, né? Eu sou o cara acima do bem e do mal, eu não sou corrupto, não sei o que lá, me chamam de fascista porque eu não sou corrupto, esse monte de coisa, tal. E aparentemente, não que ele seja corrupto, né? Não tô acusando de ser corrupto, claro, mas aparentemente ele tá fazendo algum tipo de conluio aí com o poder legislativo para ter as suas leis aprovadas. Que, claro, além de ser corrupção, é totalmente antiético, totalmente tudo que ele pregava durante a sua campanha. Belezinha? Deu para entender? A gente teve algumas notícias ruins, né, por conta disso. Por exemplo, o desemprego ele continua altíssimo no Brasil. Saiu uma notícia hoje, né, que o desemprego ele não reduziu, aliás, ele até aumentou. E a gente teve o nosso dólar batendo um recorde novamente, né? Ou seja, o dólar não cai, o desemprego não cai e a gente vai cambaleando, a gente vai canelando aí nesse período recente, infelizmente. Tudo bem, galera? Belezinha? Então tá, então se vocês curtiram, já deixa seu like, compartilha esse vídeo. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.